Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui na manhã dessa terça-feira, no Rio de Janeiro, para começar o nosso podcast de hoje, o episódio de número 111. Hoje a gente vai conversar sobre essa sequência de mortes e prisões sem qualquer justificativa de pessoas negras que ganharam as manchetes desde a semana passada e a relação delas com o processo eleitoral. Quer dizer, será que esses acontecimentos podem influenciar na campanha? Quer dizer, assim como o assassinato brutal do George Floyd influenciou na eleição americana de 2020, será que esse tema do racismo finalmente vai ganhar protagonismo? Um protagonismo que, aliás, nunca teve em outras disputas presidenciais do Brasil. Enfim, Gabeira, são casos chocantes de racismo, filmados ou não, mas em boa parte deles são filmados, sim, viraram recorrentes nos últimos tempos e tem ainda bem alimentado a luta antirracista. E tem esses dois últimos casos que se tornaram públicos numa mesma semana, ambos aqui no Rio de Janeiro, o assassinato do congolês, do Moise, e esse sargento da Marinha que matou o vizinho dele, negro, num condomínio em São Gonçalo, que julgou que se tratava de um bandido, de um ladrão. No carro, parado no portão, está o sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, que mora no mesmo condomínio. O controle remoto não estava funcionando e ele esperava que alguém abrisse quando Durval se aproximou. De dentro do carro, sem abrir a janela, o sargento disparou o primeiro tiro. Em seguida, saiu e disparou de novo. Durval levantou o braço, gritou que é vizinho. O sargento disparou o terceiro tiro. Kabagambi, 24 anos, foi imobilizado e morto com pelo menos 30 pauladas e golpes de taco de beisebol. 10 anos depois de chegar do Congo com os 3 irmãos. Moise fugiu do Congo só com os irmãos. A mãe mandou primeiro os filhos para o outro lado do Atlântico. Não poder vê-los doía menos do que o medo de vê-los mortos na Guerra Civil. Tudo isso acendeu essas discussões todas sobre o racismo no Brasil, e acho que a pergunta aqui é como é que esses acontecimentos todos vão alimentar o debate sobre o racismo nas eleições, seja nas eleições presidenciais, seja nas eleições para deputados e senadores. O fato é que, apesar da força crescente do movimento negro no debate geral do país nesses últimos anos, o racismo, pelo menos até a eleição de 2018, ele nunca foi um assunto central na pauta de nenhum candidato a presidente. Eu dei uma pesquisada rápida aqui, por exemplo, nos programas de governo do PT, e eu peguei o PT de propósito, porque é um partido de esquerda, e os partidos de esquerda tratam esse assunto de modo mais recorrente, e eu vi o seguinte: em 2010, tinham duas linhas de referências aos problemas de discriminação racial no programa da Dilma. Em 2014, na campanha de reeleição dela, o programa dela tinha meia página sobre o assunto. E, em 2018, o programa do Haddad, que ocupa 60 páginas, tinha também pouco menos de uma página sobre o assunto. Ou seja, será que dessa vez você acha que esse assunto ganha um palco maior? Olha, eu tenho a impressão de que dessa vez há elementos que podem contribuir para que ganhe um palco maior. Um dos elementos é o fato de estarem acontecendo muitos casos na campanha eleitoral. Isso mostra, nos Estados Unidos foi assim também, né? No período da campanha eleitoral, que foi o George Floyd foi assassinado e começou aquele movimento Black Lives Matter, né? No justice, no peace. Rescue
E esse movimento acabou impulsionando a discussão na campanha americana, levando o Joe Biden, inclusive, a uma posição simbólica importante, de escolher uma mulher negra como sua vice-presidente. Eu acho que no Brasil nós não temos um movimento de rua da mesma dimensão dos Estados Unidos, né? E esses crimes que aconteceram essa semana não foram produzidos diretamente pelo poder instituído, né? Mas o tema começa a ganhar várias linhas, né, na imprensa, espaço na televisão, e vem ganhando nos últimos tempos um espaço maior. E é possível que uma das questões que eu levantei foi quando, na morte do congolês, como houve uma reação dos candidatos. Houve uma reação dos candidatos, né? Tanto o ex-presidente Lula como o ex-ministro Sérgio Moro, todos falaram. E observo também que um dos Ciro também falou. O Ciro também falou. Então, teve uma repercussão na campanha, né? Agora, um dos candidatos, que é o Bolsonaro, está numa situação meio delicada para tratar do tema. Por quê? Porque o Bolsonaro é o governo. E, sendo o governo também, ele reage de uma forma, ou melhor, não reage, né, diante desses fatos. Ele tem, de um lado, a Secretaria de Direitos Humanos, que, de uma certa maneira, por uma visão ideológica, exclui vários temas que são, de uma certa, desagradáveis ao presidente da República, que são inconvenientes ao presidente da República. Também você tem a Fundação Palmares, ocupada por um presidente que hostiliza diretamente o movimento negro e parece até rejeitar a tese de que exista racismo no Brasil. Quem poderia? Alguém que quer me prejudicar. Invadir esse prédio aqui para me espancar? Quem poderia ter feito isso? Invadir com a ajuda de funcionários aqui? Movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Essa escória maldita. Então, nesse caso, subindo o tema para a campanha, a situação mais desconfortável é a do Bolsonaro. Porque, de um lado, o aparato do Estado que ele tem e que podia cuidar do assunto tem sido omisso, ou às vezes até hostil. Por outro lado, subindo a campanha, os candidatos têm caminhos, né? Um caminho, por exemplo, é o gesto simbólico. Você, cada vez que existe uma situação de racismo evidente, você faz o seu protesto, mostra que é contra isso, ou pode até, em determinados momentos, trazer um candidato negro para suas hostes. Também é uma forma de simbolicamente se manifestar sobre o assunto. Mas o que eu acho que é esperado no Brasil são políticas públicas. Quer dizer, políticas públicas, como você falou, você abrir o programa de um candidato e ver no programa do candidato uma série de coisas que dizem respeito a isso. Desde as cotas na universidade, até a reeducação da polícia, né? Um estímulo aos estados para reeducar as polícias, no sentido de tratar de uma forma diferente as pessoas que ela considera suspeita porque são negras, né? Tudo isso abre um caminho de você formular políticas que são diferentes do que aconteceu até hoje, né? Será que isso vai acontecer? Né? As condições estão dadas. Nós já falamos na semana passada sobre um tema também muito importante que transcende a expressão puramente simbólica, que é o tema das mulheres, né? E agora nós estamos diante de um novo tema também, que cresce nas eleições, transcende a uma posição puramente simbólica, mas que depende de políticas públicas. Até que ponto isso vai estar presente na campanha dos candidatos, até que ponto eles vão defender políticas públicas que comecem a enfraquecer esse racismo tão presente no Brasil.
embora nessas eleições vários candidatos sempre pensem, falem nas articulações que precisam, e eles sempre falam precisam, com olhar nos votos, precisam de uma vice-mulher para compor uma chapa, já que, exceto a Simone Tebet, todos são candidatos homens. Eu ainda não vi ninguém dizendo, por exemplo, que precisa, nesse sentido simbólico, ter um vice negro. Eu ainda não ouvi nenhum deles, né, entrar nesse assunto. Então, nessa questão simbólica, a gente também tem essa pequena diferença entre o que os políticos já admitem, trazer mulheres para serem seus políticos brancos e homens, trazerem mulheres para serem seus vices, e em relação aos negros, que ninguém ainda tocou no assunto, e também não tem nenhum candidato negro a presidente. E também eu queria tocar aqui sobre o Bolsonaro, que tem todas as dificuldades possíveis para entrar nesse tema, pelo menos nesse tema como ele é abordado, no mínimo, no século XXI. Nesse caso do Moisés, ele ainda tem uma outra questão, ele não se manifestou. O dono do quiosque é um policial militar. O dono do quiosque ao lado era um policial militar. E se há uma categoria próxima ao Bolsonaro, que ele defende de qualquer tipo de ameaça que ele veja, são os policiais militares, e que muitas vezes estão ligados, evidentemente, à milícia. Você vê que ele tem esses dois problemas ali. Ele já não entra no assunto por essa questão racial, ele como se não afetasse a ele. Em segundo lugar, o dono do quiosque era, ou é, aliás, um policial militar. Aliás, eu não sei se ainda é dono, porque o Eduardo Paes está dizendo que ali, né? vai dar o quiosque para a família do Moisés. E hoje eu já li de manhã no noticiário que o dono do quiosque não aceita isso, mas enfim, isso é uma outra questão. Gabeira, nos últimos anos a gente viu aí uma chave que começou a virar, por exemplo, o exemplo maior desse início de mudança foi com a decisão da Magalu, que é a empresa da Luísa Trajano, de colocar em prática um programa de trainee apenas para negros. No início causou rebuliço aí, dizendo que tinha aí uma discriminação contra os brancos, mas o fato é que não só a Luísa Trajano repetiu a dose num segundo programa de trainee, que foi muito bem sucedido o primeiro, como outras empresas entraram nessa roda. E assim, enfim, você tem uma chave toda virando na sociedade em relação a isso. Você tem também uma pergunta que foi feita 2 semanas atrás, naquela entrevista que o Lula deu, aqueles blogueiros simpáticos ao PT, uma pergunta muito objetiva e que o Lula não respondeu de forma objetiva, e que a pergunta era a seguinte: se ele vencendo as eleições, ele se comprometeria ali naquele momento em colocar um ministério com 50% de mulheres e 50% também de negros. Esta pergunta, com certeza, não teria sido feita a nenhum candidato em 2018, 2014, 2010 e outras eleições. Quer dizer, já foi agora para o candidato do PT. O Lula sai pela tangente, ele diz só que vai aumentar a participação de negros e mulheres na esfera pública, no governo dele, que ele promete isso, mas não se comprometeu com cota nenhuma. Também ele foi honesto ali, ele disse que não se compromete com essas cotas de 50%. Mas o fato é, a sociedade empurra os políticos hoje a tomarem decisões e posições sobre essa questão. Ela avança, né? Na verdade, exato, tanto na questão ecológica, que nós podemos falar num outro momento, né, sobre Amazônia e campanha eleitoral, na questão negra também, a sociedade avança. Eu te mencionei também como a publicidade hoje é muito mais consciente disso, né? Você vê os anúncios das grandes empresas, existe já uma orientação. Esses anúncios são bem mais diversos do que eram no passado, né? Houve uma mudança completa no tom. E eu faço lembrar que esse tema não é estranho à esquerda. Na verdade, ter um vice negro, nós já fizemos isso em 1986 aqui no Rio, quando eu fui candidato pelo PT-PV, o vice, para ter essa visão simbólica, né? Sim. Era o Bola, ex-marido da Benedita da Silva. Isso. Exatamente. Isso. Quer dizer, não é estranho esse gesto simbólico.
Mas agora é preciso avançar realmente para políticas públicas, né? Para não só ter um gesto simbólico, mas também para políticas públicas que possam atender a essa nova situação. E você mencionou algo que vale a pena enfatizar. Observe como a sociedade avança muito mais do que os programas políticos. E é interessante também, para nós que muitos anos falando do capitalismo e tal, interessante que esses avanços se dão no contexto do capitalismo. Não é? São as grandes empresas que passam a ter uma política diferente em relação às mulheres, uma política diferente em relação ao meio ambiente, uma política diferente à diversidade racial. É impressionante como isso está acontecendo e como, digamos assim, os setores mais avançados do capitalismo parecem estar à frente dos setores mais avançados da política. E nesse caso das empresas é curioso, porque hoje tem-se um consenso nas grandes empresas, bem diverso do que acontecia anos atrás, que elas têm que se posicionar. Não é um risco para elas se posicionar. Claro, tem um pequeno risco de um boicote de uma ala mais radical, de extrema-direita, que vai achar que, por exemplo, no comercial do Dia dos Namorados, coloquem casais homoafetivos se beijando, que ela poderia perder mercado com um grupo. Mas o fato é que empresas, e aí a gente pode citar aqui Natura e Boticário, nos Dias dos Namorados, que tem campanhas desse tipo, sofrem ameaça de boicote por parte de conservadores e não se intimidam. E não se intimidam exatamente porque isso é uma postura que essas empresas hoje têm, de que elas têm que ter uma posição. Não existe mais uma empresa sem posição. E elas pagam, eventualmente, um pequeno preço por isso, mas elas estão se posicionando. E no caso da Magalu, voltando aos negros, foi o que ela fez quando botou na praça esse programa de trainee, que tomou muita pancada dos conservadores no início e que hoje, basicamente, está pacificado que é por aí, que tem que ter alguns programas assim, desta forma assim, que é assim que você avança a sociedade. E seguindo nessa comparação entre as empresas e a política, o que se pode dizer das empresas que muito dessas decisões são fruto de pesquisas de marketing, de decisões de marketing, e que uma política pública pode ter muito mais profundidade do que isso. Inclusive pode, em determinados momentos, até se ter um pouco independente das reações que ela possa suscitar. Às vezes uma política pode ir na frente até da consciência das pessoas e pode... algo que o marketing não vai querer ir, entende? Porque o marketing tem um limite. A possibilidade da política é mais profunda do que a das empresas. Portanto, nós estamos vivendo um momento muito interessante no Brasil, né? Em que eu, aliás, tenho insistido muito nisso, né? Em que vai ser necessário, uma das coisas que precisamos empurrar, é de colocar a campanha presidencial dentro do Brasil real, entende? Quer dizer, porque, evidentemente, que esse momento de campanha é muito um momento de articulação, de formação de alianças, de conversa entre políticos, de balões de ensaio, né? O que vem para a imprensa ainda reflete muito o que os políticos gostariam que fosse divulgado, né? Mas vai chegar um momento em que você vai ter que começar a colocar as questões e perguntar, mas o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre aquilo? Então, esse encontro da campanha presidencial com o Brasil real é muito importante. Claro, não vamos ser idealistas. Campanha tem muito de emoção também, né? Às vezes, alguns temas emocionais secundários passam a dominar o panorama político e impedem que você discuta um programa no sentido mais amplo. Mas o nosso trabalho é exatamente lembrar que existe um programa, né? Existe uma sociedade que está pedindo medidas desse tipo, né? E vamos esperar que
os candidatos, dentro desse espírito, cada vez mais se aproximem dos temas brasileiros mesmo. Eu acho que vai ter uma divisão muito clara entre o que o Bolsonaro vai propor sobre o assunto, é mais ou menos o que ele tem sido nos últimos anos, dizendo que todos têm que ter a mesma oportunidade, negros e brancos, e o que interessa nesse caso é a meritocracia. E eu acho que os outros candidatos, basicamente todos do centro para a esquerda, com outra posição, de fato, com maior ou menor grau de inclusão, com leis e com aparatos legais para que isso aconteça de forma mais rápida na sociedade. De fato, na campanha de 18, o Bolsonaro mencionou muito quilombolas, né? Ele mencionou os quilombolas como um lugar onde as pessoas não trabalham, são gordos, né? Inclusive utilizou a expressão arruba para falar do peso dos negros, né? É uma expressão que se usa mais em termos animais, que revela um certo racismo. Afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Eu tive a oportunidade de questioná-lo na televisão sobre isso, e ele realmente é muito impressionado com o quilombo. Eu visitei até o quilombo da cidade dele, em Eldorado, né? Em que, na verdade, os caras não são gordos, como ele diz, trabalham muito, plantam palmito, plantam banana, são muitos trabalhadores e, inclusive, são um centro de visita de escolas de São Paulo e tal, que querem conhecer a cultura negra. Então, eu acho que o Bolsonaro deve seguir na mesma linha que ele tem em relação aos indígenas. Nós falaremos num outro momento, falamos de meio ambiente, mas a mesma linha que ele tem sobre os indígenas e os quilombolas. Vamos acabar com isso, vamos integrar na sociedade e pronto. Bom, o papo está ótimo, mas estamos terminando agora o Lauro Gabeira de hoje. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na Rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. A trilha sonora é da Mari Romano. Na terça-feira que vem a gente está de volta. Tchau! Até lá!